senhor vereador Carlos Comaceto, nesse momento presidente da Câmara dos Vereadores, nosso homenageado Clemente, sua esposa Cíntia, o nosso professor dedicado, com aquele nome tão difícil que eu não vou me arriscar a dizer aqui, e a nossa querida cidadã de Porto Alegre também, Ibias. Eu acho que uma maneira de homenagear a caminhada de um homem do meu tempo, nascido num ano quase parecido com o ano que eu nasci, Clemente, é contar alguns momentos da minha vida que hão de ser os momentos da tua vida. Primeiro, quero me congratular por esse trabalho e essa preocupação com a ataxia cerebelar, doença degenerativa, e dizer que aí nós nos encontramos. Eu faço uma cruzada em Porto Alegre e arredores de Porto Alegre, na região metropolitana, na busca da prevenção do único câncer que é prevenível no corpo humano, que é o câncer do colo do útero. E me envolvi também com câncer de mama, bandeiras que tenho defendido nessa tão complicada rede pública de saúde, que a Constituição nos aponta como um dever do governo, mas que todos os governos, de todas as ideologias, têm dificuldade em cumprir. Quero dizer também que venho da época do golpe militar. Ainda lembro a polícia de Lacerda, Carlos Lacerda, um destruidor de presidentes trabalhistas, batendo a porta da minha casa na rua Justiniano da Rocha, no Rio de Janeiro, e eu, imaginando que meu pai ia ser preso, me viro para olhar a mesa onde ele tinha se sentado para tomar um café e escutando as notícias do golpe pelo rádio, e não encontrei mais meu pai, mas uma xícara de café com leite fumegando e uma fatia de pão mordida. Aquela era a imagem da ausência, a imagem da perseguição que viria com o passar dos dias, era a imagem da tragédia. Só fui ver meu pai tempos depois, uma vez que ele era um homem muito envolvido com a reforma de base que o presidente João Goulart gostaria de fazer. Também me envolvi com as esquerdas de maneira honrada e muito me honrou este momento histórico do Brasil, onde pude militar na AP, fazendo resistência no Júlio de Castilho com os meus colegas e depois na Faculdade de Medicina da URGS. Assim como tu no PCB, nós no braço católico do PCdoB, que era a AP. Vejo também que em determinado momento a tua biografia se encontra com Augusto dos Anjos, o nosso poeta querido, talvez o poeta de melhor léxico que o Brasil tenha tido. Augusto dos Anjos, um poeta que sofreu violentamente a discriminação porque era um homem doente. Morreu moço com tuberculose, ele que veio da Paraíba para tentar se tratar no Rio de Janeiro, e mostra toda a sua indignação em versos íntimos. Vê, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente esta ingratidão, esta pantera, tem sido tua companheira inseparável. Acostuma-te a esta lama que te espera. O homem que nessa vida miserável nasce entre feras, sente uma inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. E a mão que afaga é a mesma que apedreja. Portanto, se ainda existe alguém que causa pena à tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija, mostrando a sua inconformidade com a desorganização dos pensamentos quando se é preto, quando se é judeu, quando se é homossexual, quando se é doente da tísica precoce, da tuberculose. Mas eu também caminhei um pouco pelo caminho do teatro e fiz parte no Colégio Júlio de Castilhos do grupo Atelier, Carlos Alberto Lontra, nossos amigos queridos. E aí, para fazer a verdadeira saudação desta casa,
pelo seu presidente, que ajudou a comandar a unanimidade desses vereadores em te dar o título de ser cidadão da nossa cidade, eu não posso me lembrar de um trecho de Antonin Artaud. Mas hei de dizer que nos momentos em que não havia a miséria da loucura na cabeça de Antonin Artaud, ele fazia a delação de como os homens eram e são tratados nos manicômios desse mundo. Como os homens são maltratados quando sofrem da demência e não podem se defender pelos homens que cuidam de homens loucos, pelos médicos que cuidam de homens loucos. Não vou me lembrar de um texto de Antonin Artaud, mas vou fazer uma saudação através de Jair Campos, o nosso poeta capixaba, que também escreveu peças para o teatro. Eu sou Clé e sempre fui um homem de teatro. Um homem que empresta sua vida a esses metros de tablado, este é verdadeiramente um homem de teatro. Por isso, num tempo como esse, de grandes tragédias no Brasil, mensageiro do canto eu me apresento. Sem marcas ou cicatriz, limpas as mãos, minha alma limpa, e expresso a minha palavra com força de documento, para distrair pessoas de si, já tão desatentes, Clemente. Eu não canto, eu só canto quando brilha nos olhos de quem me ouve a esperança. Muito obrigado. Convido o Dr. Goulart a reassumir os trabalhos da Previdência. Vereador Comaceto, não vou deixar o senhor muito longe, não. Vou convidá-lo a vir aqui e já lhe cumprimentando por esse momento importante de sua autoria, pois devemos entregar o título honorífico e a medalha de cidadão honorífico da cidade de Porto Alegre a Clemente Vizcaíno. Vereador Comaceto. Primeiro nós vamos... Pode chegar você. Opa! Parabéns, olha lá. E agora, com a palavra em nossa tribuna, o cidadão honorário da cidade de Porto Alegre, senhor Clemente Vizcaíno.
Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador, companheiro de teatro Humberto Goulart, a minha amada, minha bela mulher, Cíntia, meu amigo presidente da Associação dos Parentes e Portadores da Ataxia, o Eduardo, até hoje não aprendi a falar o sobrenome do Eduardo. Raumenschlacker, não sei. E a minha amiga representante da presidência do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, minha querida amiga Isabel Ibias. Senhoras e senhores vereadores, amigos e familiares, é tanta formalidade que eu não estou acostumado com isso, mas quando começou a tocar o hino nacional, eu lembrei do meu pai, que ele falava uma coisa assim, velho espanhol, anarquista, duro, tive sempre divergências bravas com ele. Ele dizia, não adianta o meio termo, ou você mata ou você não mata, na época da repressão mais brava, né? Ou você entra de vez ou não entra de vez. E quando tocava o hino nacional, ele dizia assim, escuta o hino da sua terra. Eu dizia, pai, esse hino aí, é época da ditadura militar, a gente renegava o hino nacional brasileiro como se a gente renega o cão, assim, que está doente e quer nos morder. Então, a gente renegava. Era uma... Então, ele dizia, ouve o hino da sua pátria, um dia ainda você vai ouvir esse hino com algum temor ou com alguma alegria. E toda vez que tocava o hino espanhol também, ele escutava e chorava. Tal. O dia que o Franco morreu, ele soltava rojões, tiveram que chamar bombeiro, chamar polícia, porque dizem que o velho espanhol ficou louco. Mas não, ele só estava armazenando rojões, e acho que ele armazenou uma artilharia, uma coisa assim de quase uma tonelada de rojões para soltar o dia que o Franco morresse. E ele soltou no bairro lá, foi uma confusão danada que tiveram que chamar a polícia, veio bombeiro, veio tudo. Interditaram a casa, ele foi praticamente para, não para uma delegacia, mas como os policiais que chegaram, conheciam o meu velho, levaram ele para a fábrica de um irmão meu lá, dizendo que levava para o hospital, que ele estava louco, que ele estava incendiando o bairro. Nada, ele só estava mostrando a alegria dele. E colocava o hino nacional espanhol lá nas alturas. Eu acho que essa homenagem é um pouco para ele também, para esse meu velho, que eu tive sempre foi uma pessoa muito dura e eu nunca prestei contas com o meu velho. Né? Nunca conversei com ele assim, de pai para filho, porque não dava. Dizia assim, pai, eu vou me atirar do 10º andar. Ele dizia, faça isso. E não perguntava para você se você fez ou não fez. Eu me lembro uma vez que eu perguntei, falei, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Não, antes eu falei, olha, acho que eu vou fazer sociologia política, que estava naquela época toda, queria, né? Ele falou, faça. Aí depois eu entrei na faculdade, fazendo jornalismo e tal. Convidei ele para ir no dia da receber o Canudo e tal. Ele não foi. E não foi como ele não foi em peça nenhuma minha, peça de teatro nenhuma. Meu pai foi, minha mãe vai, meus irmãos e tal. Mas meu pai não foi assistir nenhuma peça de teatro. Eu acho que essa homenagem é um pouco para ele também. Estou prestando um pouco de conta para o velho Gregório lá. O velho Gregório. E outra coisa, um outro grande pai, que eu cito pouco porque trabalhei praticamente 4 dias só na Última Hora, no jornal Última Hora, que ficava ali no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Eu já escrevia no jornalzinho lá do Grêmio, tal, algumas coisas também, panfletos, tal, e aí eu fui convidado por um jornalista a escrever uma coluna do movimento estudantil na época. E que o rapaz tinha saído, tal, eu fui lá, fui apresentado para o Samuel, apresentado para a turma toda, e ele falou assim, escreve sobre o seu movimento, e daqui meia hora você me entrega. Eu já tinha mais ou menos coisas que eu tinha escrito, eu compilei lá e escrevi. Né?
Aí ele olhou e falou o seguinte: eu vou te publicar, amanhã sai, se sair o seu nome, você foge desse país. Falou isso para mim, você foge. Foge, isso era ainda 63, por aí. Eu vou publicar o que vocês querem, o que os estudantes estão querendo aí, né? Mas você foge do país, tal. Falei, então vamos arrumar um outro nome para você, tal, tal. Aí no segundo dia que eu fui trabalhar, ele disse, não, você não vai mais trabalhar, não. Vamos botar um outro cara que escreve mais besteira do que você vai para uma outra editoria que eu vou te chamar daqui uma semana, fica em casa. Nunca chamou, nunca chamou. Aí eu fui trabalhar no Instituto Brasileiro do Café, que era comandado por um Bonilha, que era membro do partido, e ele pegou a juventude da época para trabalhar nas contas médicas, que estava havendo muita corrupção, muita coisa, essa molecada nova para dar um jeito nas contas médicas, do IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, na época, lá em São Paulo. E aí eu fui trabalhar nas contas médicas. Quando foi no dia... acho que foi 28, 27 de março, coisa assim, eu recebo um recado do Gilson, que trabalhava também no IAPB, para ir lá na última hora, que eu iria viajar com um grupo para fazer umas reportagens e tal, que tinha alguns movimentos estranhos no país, que ele queria mandar para Minas Gerais, alguma molecada nova, tal, que mandasse informação, salve, sobre o país. Eu fui na última hora, mas eu falei, eu estou no IAPB agora, você fala com o Bonilha vê se me tira de cá dali. Né? Aí ele falou assim, olha, garoto, você... né, ou você viaja comigo, ou você vai ser preso agora, logo nos primeiros 10 dias de abril. Já sabiam, já tinha informação que os homens iam dar um golpe lá. Né? Falei, não, vou continuar no IAPB, está gostoso lá, eu trabalho também numa firma de manhã, dá para mim fazer estudo à noite, dá para fazer todas as minhas coisas. Né? Estourou a Revolução, com aquela coisa, não sabia se ia trabalhar, não trabalhar. Eu sei que no dia 4, dia 5, eu vou na última hora e tem um bilhete assim, dizendo, me procura no Rio de Janeiro, ou então fala com a minha filha. Nunca mais eu tive com o Samuel, assim, contato, né, com o pessoal de lá. Teria que falar com a Danusa. Eu mostrei a coisinha para a Danusa. A Danusa é o seguinte, ele queria formar, você fazia parte de uns 10 ou 12 jornalistas aí, inclusive Franklin Martins era um deles, Ricardo Couto, e tem vários outros que estão no meio. Ele queria formar 10 ou 12 jornalistas aí, né, para fazer algum trabalho independente para mandar a matéria para fora. Eu acho que aí eu falhei, como eu falei também com meu pai. Né? Estou prestando conta um pouco para o meu amigo. Né? Falei que eu devia ter ido, devia ter assumido, como meu pai dizia assim, ou pega ou larga, né? Ou pega na arma ou não pega na arma. Né? Eu devia ter ido com a turma do Samuel para mandar notícias para fora do que estava acontecendo no país, que ele tinha os canais. E era isso depois de anos, quando eu fui falar com a Danusa, ela me disse isso. Né? Tem os 12 nomes aqui, você está na lista. Mas aí eu ainda não tinha entrado na escola de jornalismo. Aí depois eu fui para a USP, né? Entrei, fiz escola de jornalismo e nunca exerci. Exerci uma vez só na época do estágio na TV Educativa, quando lá no meio do pessoal nós montamos um programa chamado Agora José, que é praticamente, hoje é esse programa educativo que tem, que a Rede Globo, foi o primeiro programa educacional da televisão brasileira, educação formal, dava aula de matemática, e chamava E Agora José, porque era um personagem que ele não sabia matemática, não sabia português, não sabia nada, nada, nada. Então, de vez em quando, ele encontrava uma placa lá. Aí ele tinha que decifrar aquela placa. E agora, José? Entrava o professor decifrando para ele as regrinhas disso, daquilo, daquilo. Foi um dos primeiros programas da televisão. Depois o projeto Saci também, que foi um projeto educacional. A minha ligação com o jornalismo sempre foi muito pequena, até eu me formar, que eu já fazia escola de teatro. Fui para o teatro. Fui para o teatro onde eu tive meus melhores momentos, eu não me arrependo e continuo sendo um ator de teatro. Eu sempre fui e sempre serei um homem de teatro. E eu acho que é isso.
Porto Alegre entra na minha vida no teatro também. Eu vim aqui a Porto Alegre em 88 fazer uma peça chamada O Homem sob o Parapeito da Ponte, com meu amigo Carlos Vereza, que eu falei com ele, ele falou assim: ô Clementinho, você vai receber um prêmio tão longe, né? Da próxima vez você muda para Nova Iguaçu, aí eu vou receber esse prêmio contigo. Porque ele está lá no Rio, ele não poderia vir, né? Você muda para Nova Iguaçu, que aí eu vou lá receber o título de cidadão com você. E eu vim e conheci a Cíntia, que foi ao espetáculo e foi ao camarim cumprimentar. E eu digo, não saio mais do camarim. Aí não saiu mais da minha vida. Foi por aí. Foi por aí que eu estou em Porto Alegre desde 88. Né? Eu estou vendo amigos importantes aqui da minha vida. Estou vendo o seu Guilherme ali, que é portador também da taxia, e veio lá de Belém Novo. Estou vendo o senhor aí, o senhor me comoveu, seu Guilherme. Não sei se ele veio de ônibus, deve ter vindo. A questão da taxia é uma coisa séria e eu acho que a gente vai fazer os debates, audiência pública para conseguir. Mas eu estou vendo pessoas importantes na minha vida. Como Aceto, eu te agradeço por isso. Eu recebi recados de vários amigos meus, telefonemas, e-mails de atores, né? Foi até bom, né? Não vê-los aqui, senão virá meio festa. Recebi recados do Gracindo Júnior, do meu filho na novela Cidadão Brasileiro, que faz o prefeito, né, o Gabriel Braga Nunes também, pessoal da Record. Parece que hoje de manhã, na TV Record, teve uma homenagem lá do elenco também, do Cidadão. Eu estou vendo e politicamente aqui, os meus amigos aqui de Porto Alegre, estou vendo Madruga, lá no canto, Ione, ali, minha companheira também no canto ali. Abel, lá de Belém. Cadê o Vieira? Vieira. Elinho Moura, meu amigo de comunicação, que trabalha comigo no meio, na área de rádio e televisão. Seu Rui. Soube que o senhor estava no hospital, seu Rui, me comoveu o senhor estar aqui também. Seu Rui. A minha sogra, minha bela e bonita sogra, Dona Ivone. Eu quero dizer, Goulart, vou te chamar meu amigo vereador Goulart, citou poetas, citou Augusto dos Anjos. Eu ganhei um prêmio com Augusto dos Anjos. Foi uma fase muito importante na minha vida, porque em São Paulo estava uma barra pesada e o diretor Rofran Fernandes falou: Clemente, vamos juntar um grupo aí, uns 3 ou 4 atores, e vão embora lá para o Rio Grande do Norte. Falei, vamos fazer o que lá? Vamos montar um poeta, Augusto dos Anjos, poeta cidadão brasileiro. Falei, por que não na Paraíba? Ele falou que nunca poria os pés na Paraíba, então a gente não pode. Porque ele tem um poema que ele diz que nunca mais porei os pés na Paraíba. Desde que ele saiu de lá, ele nunca mais voltou para Paraíba. Aí nós fomos para o Rio Grande do Norte. Eu, Abel Bravo, um ator que está no Circo de Soler aí, é um dos diretores, e o Rofran Fernandes, que faleceu. E Márcio, um outro ator também. Fomos para lá e vamos montar com um grupo de lá tal, e fizemos um belo grupo lá. Montamos um belo espetáculo, convidamos uma atriz chamada Ivete Bonfá, também falecida. E a Ivete também merece um pouco esse prêmio do cidadão brasileiro e também esse prêmio meu de cidadão porto-alegrense. E montamos um Augusto dos Anjos lá, com atores de lá, locais de lá, e fizemos o quê? 15, 20 dias, e a casa era lotada. Se vocês imaginam isso em 73, 74. A repressão comendo brava lá, e a gente montando Augusto dos Anjos, não podiam dizer não. Não podiam dizer não com Augusto dos Anjos. O espetáculo ficou
quase 2 meses em cartaz e lotando numa cidadezinha que não tem nem 500 mil habitantes na época. A Paraíba querendo que a gente fosse levar o espetáculo, mas parece que tinha alguma coisa lá marcada. O homem falou que nunca mais poria os pés na Paraíba, né? E mandaram um ônibus. Nós chegamos a entrar dentro do ônibus, os atores todos com seus figurinos, né? E o ônibus quebrou, o ônibus bateu de frente lá em 2 ou 3 vacas e trombou na estrada. Ninguém se machucou. Não fomos para Paraíba. Aí vieram ônibus e mais ônibus dos paraibanos para assistir a gente em Natal, no Rio Grande do Norte. De lá viemos para São Paulo. Chegamos praticamente desacreditados também. Quem é esse pessoal? Fazer Augusto dos Anjos? Né? Ainda mais esse pessoal aí que são os anarquistas, a própria esquerda, né? Deixava a gente meio de lado. Aí montamos o espetáculo. O espetáculo foi um sucesso, teve uma certa repressão e eu ganhei o prêmio nesse ano, representando. E a Ivete Bonfá também ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Ganhei o prêmio no Cidadão, poeta, Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro. Foi muito importante para mim. Isso que mostrou, numa época, mostrou, né, que nós podíamos sair fora do eixo Rio-São Paulo. Podíamos fazer esse trabalho que a gente podia chamar de base, mas não só nas favelas, não só nas comunidades carentes. A gente podia fazer isso em grandes cidades também. Mostramos isso. Depois fomos para Minas Gerais também, com os outros grupos e tal. Então surgiu vários e vários grupos que estão aí hoje. O Augusto dos Anjos, para mim, acho que foi o grande marco, que eu tinha feito um grande espetáculo lá, que era o Perguinte, do Ibsen, direção do Antunes, na qual eu fui citado, não ganhei prêmio, não, foi até bom. Eu tinha feito um outro espetáculo chamado O Desembestado, de um velho comunista baiano, Ariovaldo Matos, também. Citado. Mas o Augusto dos Anjos praticamente me incluiu no meio da classe teatral. Comecei a fazer parte da inteligência teatral paulista. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e lá desenvolvi um trabalho também grande. Arthur, nunca fiz nada do trabalho dele, mas conheço. Já declamei coisas dele e tal, já usei o método dele, da loucura, de várias outras coisas também. Mas, enfim, pessoal, estou cansando todo mundo aí. A vida é pequena. E ela não cabe na nossa palma da mão. Mas ela pode ser jogada de tudo que é lado, todos os cantos. E eu acho que a palavra, a sinceridade e o companheirismo, isso independe de tendências políticas. Sabe, o companheirismo e a certeza de que você quer determinar alguma coisa na sua vida, ou tentar chegar em algum ponto, seja filosoficamente ou não, eu acho que aí ela cabe. A vida é grande demais, mas cabe numa palma da mão. Cabe. Hoje, minha vida está em 2 folhas de papel aqui. Eu vejo Isabel ali. Isabel, eu fui trabalhar na TV Educativa, fui dirigir, uma época difícil também, né, Isabel? Difícil, né? A gente estava em 91, 92, mas ainda tinha um resquício grande da ditadura, né? Era difícil trabalhar em todas as empresas. A gente começou a tirar um pouco os resquícios da ditadura agora. São Paulo é melhor trabalhar na relação de trabalho. O Rio de Janeiro ainda mantém um resquício da ditadura. Cidades menores ainda mantêm isso tudo. É difícil, as empresas mantêm uma coisa assim, achando que a gente ainda estão fazendo um favor para a gente de estar lá, contratando você para o trabalho e tal. São Paulo já mudou um pouco essa mentalidade, talvez pelo profissionalismo, tudo, né? Mas as outras empresas, eu vejo TV Globo te chama como se tivesse um favor.
avô